Bom, pessoal, meu nome é Rodrigo Galia, sou professor de Direito do Trabalho aqui do Verbo Jurídico e vou dar algumas dicas para vocês para a OAB primeira fase. Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho do trabalho doméstico, do empregado doméstico, né? Que teve agora recentes alterações pela Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015. Tá? Então, a Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015, foi uma das modificações que a gente teve e que no exame anterior não foi alvo da prova, porque o edital tinha sido, então, posterior à data de entrada em vigor da lei. Então, em realidade, creio que deva vir alguma coisa de trabalho doméstico nessa prova da OAB para vocês. Vamos começar pela caracterização do empregado doméstico. Quem é o nosso doméstico? Tá? Bom, no que tange a caracterização do empregado doméstico, tá? Quais são as características do empregado doméstico? Ele é pessoa física, ele tem pessoalidade, infungibilidade na prestação do serviço, ele é subordinado, ele tem continuidade na prestação dos serviços. Aqui uma modificação, na verdade, foi uma modificação da lei, mas que na verdade veio no sentido daquilo que se já entendia jurisprudencialmente dentro da continuidade da relação de trabalho do doméstico. O doméstico que trabalhar 3 vezes por semana ou mais para a mesma pessoa ou família, ele é caracterizado como empregado doméstico. A diarista, para que ela tenha vínculo de emprego doméstico, para que a diarista possa ser tida como uma empregada doméstica, ela precisa trabalhar para a mesma pessoa ou família 3 vezes por semana ou mais. Tá? No próprio artigo 1º da Lei Complementar número 50 deste ano, de 2015, nós tivemos, então, lá no artigo 1º, na caracterização do empregado doméstico, essa alteração, tá? Dizendo que agora, para ser doméstico, tem que trabalhar mais de 2 vezes por semana para a mesma pessoa ou família. Mais de 2 vezes por semana significa 3 vezes por semana ou mais. Então, para que a diarista tenha vínculo como doméstica, ela tem que trabalhar 3 vezes por semana ou mais para a mesma pessoa ou família. Agora não é mais entendimento jurisprudencial como acontecia antes. Agora é um entendimento legal que está dentro da caracterização do doméstico. Então o doméstico é pessoa física, ele tem pessoalidade, ele é subordinado, ele tem continuidade na prestação dos serviços, onerosidade porque recebe salário como contraprestação pela força de trabalho entregue. Então aqui estão 5 elementos da relação de emprego comum, tá? Tanto de um empregado regido pela CLT quanto do doméstico, tá? Só que para o empregado comum a gente não usa o termo continuidade, a gente usa o termo não eventualidade, né? O nosso empregado comum regido pela CLT, a gente usa o termo não eventualidade. Para o doméstico, a gente usa o termo continuidade na prestação do serviço. Para o empregado comum regido pela CLT, tá? Essas são as 5 características, trocando a continuidade pela não eventualidade. Lembrando que a CLT não se aplica para o doméstico. O próprio artigo 7º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, é claro, é cristalino ao dizer que a CLT não se aplica ao empregado doméstico. O doméstico é regido por lei especial, a atual Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015, que revogou a antiga lei do doméstico, que era a lei número 5.859 de 72. Esta lei está revogada. Cuidem, porque muitos vademecums de vocês, tá, que são de 2015, que são deste ano e, portanto, parecem atualizados, como essa mudança é recente, eles podem ainda não estar atualizados com a nova Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015, que revogou a antiga lei do doméstico. Bom, então doméstico, pessoa física, pessoalidade, subordinado, não eventual e onerosidade. E mais 2 características que são próprias do doméstico e que os demais empregados não vão ter. Tá? Para ser trabalho doméstico tem que ser âmbito residencial,
O doméstico ele trabalha para a pessoa ou para a família, e em consequência dessa sexta característica, tá? Eu botei um asterisco para marcar que ela é especial, essa característica é uma característica especial do doméstico. Nós teríamos a sétima e última característica, que é a finalidade não lucrativa daquilo que o doméstico produz. Aquilo que o doméstico produz não dá lucro para a pessoa ou para a família. Tá? Como assim? Ele recebe salário, cuidado com isso. Tá? Ele recebe salário como contraprestação pela força de trabalho entregue. Não confundir onerosidade com finalidade não lucrativa. Onerosidade é o fato dele receber salário. A finalidade não lucrativa significa que o que o doméstico produz, ele produz para âmbito residencial. Faz um bolo de cenoura lá para a família. O bolo de cenoura é para consumo da família, não é para vender numa confeitaria para clientes. Tá? Então aquilo que o doméstico produz não dá lucro para a pessoa ou para a família. Ele produz para consumo da família. Então se a gente chegar a essa conclusão de que a finalidade é não lucrativa, vocês têm um critério hermenêutico interessante aqui na classificação de um empregado. Como é que eu vou saber, lá num problema da OAB, prático, na primeira fase já, se um empregado ele é um empregado urbano, rural ou doméstico? Como é que eu vou fazer essa classificação? Em primeiro lugar, a primeira regra hermenêutica é perguntar: esse trabalho tem finalidade lucrativa? Se a resposta for não, se não tem finalidade lucrativa, é trabalho doméstico, tanto em zona urbana quanto em zona rural. Tá? Então se a gente parar para pensar lá no caseiro de sítio, o meu caseiro de sítio, ele é um empregado urbano, ele é um empregado rural, desculpem, ou doméstico? Depende. Se aquilo que ele produz tem finalidade lucrativa, em zona rural ele vai ser um empregado rural, tá? Porque ele se liga à atividade de agroindústria própria do trabalhador rural. Agora, se não tem finalidade lucrativa, ele se torna, então, doméstico, ele é um doméstico em zona rural. Então, não é a zona urbana, rural, que vai me dizer se o empregado é urbano, rural ou doméstico. Tá? Eu tenho que olhar para a atividade e para o empregador. Se a atividade tem uma finalidade não lucrativa, é doméstico tanto em zona urbana quanto em zona rural. Exemplo, o caseiro de sítio que cuida da criação de galinhas do sítio. Tá? Se essas galinhas são para consumo interno da família, dão ovos, tá? De vez em quando mata uma galinha para fazer uma galinhada lá no sítio. Tá? Isso significa um trabalhador, um empregado doméstico. Ao contrário, se ele cria galinhas para venda externa, ou se ele tira leite da vaca para levar a uma usina de beneficiamento, né? Para, enfim, transformar em leite industrial, tá, industrializado, se esse leite é vendido para algum tipo de laticínio, de empresa de laticínios e etc., que vai fazer o leite industrial, queijos, etc., aí esse trabalhador ele é rural, porque aí a atividade dele dá lucro para o seu empregador, que nesse caso vai ser rural. Tá? Então, se tem finalidade lucrativa e é atividade de agroindústria rural, se tem finalidade lucrativa e é atividade urbana, é empregado urbano, se não tem finalidade lucrativa, é doméstico tanto em zona urbana como em zona rural. Só para não passar despercebido, quem são os nossos empregados domésticos? A babá, cuidado, a enfermeira em âmbito residencial é doméstica. Tá? O vínculo que ela pode ter como cuidadora de um idoso em residência é doméstico. Nós não temos trabalho de enfermagem residencial. Tá? Se for cuidador de idoso em âmbito residencial, é doméstico. Tá? Então, o jardineiro da família, que cuida das plantas da família de casa, tá? O jardineiro, a empregada doméstica, a babá, o cuidador residencial de um idoso, tá? Todos esses são exemplos de empregados domésticos, tá? Bom, dito isso, o que hoje o doméstico tem direito, tá? Com a emenda constitucional
número 72 de 2013, tá? Que alterou a Constituição Federal lá no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal de 88, a gente teve a ampliação de alguns direitos dos trabalhadores domésticos. Entre eles, o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, era facultativo e hoje é obrigatório o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por parte do empregador doméstico, tá? Então, se eu tenho um doméstico em casa, eu tenho que recolher o FGTS dele. Se ele tem recolhimento de fundo de garantia e preenche o tempo exercido por lei, ele vai ter direito também a seguro-desemprego, 3 parcelas de seguro-desemprego, tá? Em decorrência disso também. O que não foi estendido para o doméstico? Adicional de insalubridade, tá? Se ele trabalha com agentes nocivos à saúde, ele não vai ter direito à percepção do adicional de insalubridade, nem do adicional de periculosidade. Lida com inflamáveis, explosivos, eletricidade, segurança pessoal, segurança patrimonial, raios ionizantes, tá? E motocicletas, nada disso dá direito ao adicional de periculosidade para o doméstico, porque esse direito não foi estendido para o doméstico. Outra questão importante, o doméstico agora tem fixação de jornada de trabalho, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, o inciso 13 do artigo 7º, que já era estendido aos trabalhadores urbanos e rurais, agora se estende também essa limitação de jornada para os trabalhadores, para os empregados domésticos. Então, eles podem trabalhar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Esse é o limite de jornada diária e semanal. O que ultrapassar tem que ser pago como hora extra, com o respectivo adicional de, no mínimo, 50% a mais da hora comum. Então, se tem fixação de jornada, isso fez com que se tivesse, então, a previsão de pagamento de hora extra quando essa jornada diária ou semanal fosse extrapolada dos limites legais. Outro detalhe, se trabalhar à noite, tá, o doméstico vai ter direito ao adicional noturno de pelo menos 20% sobre a hora diurna. Então, se ele ganha R$10 a hora trabalhada ao dia, à noite ele vai ganhar R$12 a hora trabalhada à noite, a partir das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Aqui, a nova lei do doméstico, a lei complementar número 150 de 2015, equiparou a jornada noturna do urbano com o rural, né? Então, na realidade, o horário noturno do rural, o horário noturno do doméstico é o mesmo do urbano, tá? Só que previsto na lei complementar 150 de 2015. Começa às 22 horas de um dia, tá? E vai até às 5 horas da manhã do dia seguinte para os domésticos. O adicional, nesse sentido, tá? O adicional noturno é de 20% sobre a hora diurna e a hora noturna é reduzida. Cada hora noturna ela é composta de 52 minutos e 30 segundos, também agora para o doméstico, tá? Assim como já acontecia com o empregado urbano. Então, o doméstico tem direito a hora reduzida, 52 minutos e 30 segundos, a partir das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Essa é a jornada noturna dele, tá? E o adicional noturno é de 20% sobre a hora diurna. Então, essas foram alterações significativas para os nossos empregados domésticos. Claro que na prática ele se tornou um empregado mais caro para o empregador, tá? E obviamente que se a intenção era garantir mais direitos por lei, por outro lado, os vínculos formais de empregadores contratando empregados domésticos estão diminuindo pelo custo que hoje está representando essa mão de obra no Brasil, tá? E até pela nossa própria crise econômica. Bom, dito isso, vamos fazer uma comparação então agora a questão da jornada noturna do urbano e do rural. Vamos falar um pouquinho do nosso trabalhador rural, saindo um pouquinho do doméstico e das alterações próprias que houveram na lei do doméstico. Vamos falar um pouquinho do nosso trabalhador rural, tá? Que está regido. Onde é que aparece trabalhador rural? Onde é que vocês acham fundamentação legal para isso, para dar uma revisada antes da prova? Artigo 7º, caput
da Constituição Federal de 88, que equiparou trabalhadores urbanos e rurais, tanto que no artigo 7º o caput vai dizer: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então nós temos a equiparação dos trabalhadores urbanos e rurais no caput do artigo 7º da Constituição Federal. Nós temos a lei número 5.889 de 73 e o decreto do rural. O decreto só vai, na verdade, trazer em detalhes aquilo que a lei não trouxe. Nós temos o decreto número 73.626 de 1974. Essa é a legislação que a gente aplica para o trabalhador rural. Fazendo um quadro comparativo entre urbanos e rurais, vamos botar o urbano aqui, à nossa esquerda, e o rural aqui. Tá? O urbano, vocês vão lembrar que ele é regido pela Constituição Federal mais CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O rural, ele é regido pela Constituição Federal, então ele está equiparado ao empregado urbano, mas ele tem legislação própria, ele não é regido pela CLT. Em termos de legislação infraconstitucional, a legislação do rural é diferente do urbano, porque o rural ele é regido pela Lei 5.889 de 73 e pelo Decreto 73.626 de 74. No nosso quadro comparativo, o que vocês vão colocar aí para lembrar na hora da prova? Em primeiro lugar, a jornada noturna do urbano e do rural. Para o urbano, vamos botar aí outra cor para a gente identificar. Para o urbano, a jornada noturna começa às 22 horas de um dia até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Para o rural, nós temos duas regras diferentes. Nós temos a regra da lavoura, agricultura, e a regra da pecuária, corte de gado, enfim. Tá? Na lavoura, começa às 21 horas de um dia até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Tá? E na pecuária, começa às 20 horas de um dia até às 4 horas da manhã do dia seguinte. Bom, no que tange ao adicional noturno, nós temos também percentagens diferentes para o urbano e para o rural. Para o urbano, a hora noturna é paga com adicional de 20% a mais sobre a hora diurna. Então, se eu ganho R$10 de dia, à noite, tá? 20% a mais sobre 10 dá 2, 10 mais 2, 12. E para o rural, 25% de adicional noturno. Então, percentagens diferentes. Em compensação, o que acontece com a hora noturna? No que tange ao cômputo da hora noturna em minutos, quantos minutos tem uma hora normal? Uma hora normal tem 60 minutos. Para o urbano, cada hora noturna, uma hora noturna para o urbano, ela tem 52 minutos e 30 segundos. É uma hora reduzida. Tá? Para o rural, a hora noturna, uma hora noturna para o rural, ela é uma hora cheia. Por que a gente diz uma hora cheia? Porque ela é completa. Ela tem 60 minutos. Então, enquanto para o urbano nós temos uma hora noturna reduzida de 52 minutos e 30 segundos, para o rural nós temos uma hora cheia. A hora noturna do rural, ela é composta, tá, de 60 minutos. Então, cuidem, porque isso costuma ser cobrado em problemas práticos dentro da OAB. Algumas dicas que eu queria dar para vocês agora, de algumas súmulas que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Tá? No que tange a súmula 317 do TST, tá? Em caso do empregado que estava no curso do aviso prévio, recebeu o aviso prévio do empregador trabalhado, estava trabalhando, tá? E vem, então, a sofrer um acidente de trabalho, tá? Ou uma doença comum, seja lá o que for, e entrar em benefício previdenciário, essa dispensa
só vai poder se concretizar depois de expirado o benefício previdenciário. Ou seja, vamos supor que eu tenha menos de um ano de empresa, então eu recebo um aviso prévio normal, tá? Pelo artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, um aviso prévio de 30 dias, não aplico a proporcionalidade porque eu não tenho um ano inteiro ainda de empresa. Nesse caso, eu vou cumprir meus 30 dias de aviso e depois extinguir o contrato. Ora, se eu sofrer um acidente de trabalho ou me afastar por uma doença comum não ligada ao trabalho, no período em que eu estiver em benefício previdenciário, o meu contrato de trabalho, tá, não vai estar ou interrompido ou suspenso. O que acontece aqui? Só quando terminar o benefício previdenciário, se eu ficar afastado mais de 15 dias, é que eu vou entrar no benefício previdenciário, porque em realidade, se eu me afastei por doença comum ou por acidente de trabalho, englobadas aqui as doenças do trabalho, as doenças profissionais, o próprio acidente de trabalho e as causas equiparadas, lá pelos artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213 de 91, os primeiros 15 dias a interrupção do contrato de trabalho é a empresa quem paga os salários. Tá? Depois do 16º dia em diante, o empregado entra em benefício previdenciário. Quando ele entra em benefício previdenciário, o contrato dele ficará suspenso. O que vai acontecer nesse período? Enquanto está suspenso, ele não pode ser dispensado da empresa. Quando cessar o benefício previdenciário, esse empregado vai passando por sucessivas perícias do INSS. Quando o INSS disser está apto a voltar para o trabalho, cessa o benefício previdenciário e aí, a partir desse momento, quando expirado o benefício previdenciário, tá? Aí pode ocorrer os efeitos da dispensa. Até lá eles estão suspensos, súmula 317 do TST. Tá? Outra súmula que eu queria lembrar para vocês, tá? Dê uma olhadinha na súmula 429 do TST. A súmula anterior, que eu falei, súmula 317, peço perdão, súmula 371 do TST. Tá? Não 317, súmula 371 do TST. No segundo caso, dê uma olhadinha também na súmula 429 do TST. Aquele caso em que o empregado leva mais de 10 minutos entre o início no local, onde, em realidade, ele chega para trabalhar, até o local efetivo de trabalho dele. Ou seja, se ele leva mais de 10 minutos caminhando entre o portão da empresa e o local de trabalho dele, esse tempo tem que ser considerado, tá, como tempo de deslocamento. Então isso vai computar como hora em itinerary. Se são minutos que ele leva de deslocamento. Tudo que superar 10 minutos, tá, diários tem que ser computado como jornada, como tempo efetivo, tá, em prol da empresa, por força da súmula 429 do TST. Então, se a empresa não observa esse cômputo desse período, por exemplo, ele levou 15 minutos do portão da empresa até o local de trabalho dele. Esses 15 minutos diários vão fazer com que ele tenha que trabalhar. Se a jornada dele é de 8 horas diárias, ele vai trabalhar 7 horas e 45 dentro da empresa e, para não ter que pagar horas extras, vai computar esses 15 minutos dentro das 8 horas de trabalho. Se a empresa fizer ele trabalhar as 8 horas normais de trabalho e tivesse deslocamento de mais 15 minutos, esses 15 minutos vão ser pagos como horas extras, com adicional de, no mínimo, tá, 50% a mais da hora comum. Tá? Então, cuidem a súmula 429 do TST. Certo? E eu daria uma olhadinha ainda na súmula 443 do TST, do empregado portador de vírus de HIV ou outra doença grave, porque aqui se tem uma presunção de que se o empregador dispensou o empregado portador do vírus do HIV ou portador de alguma outra doença grave, essa dispensa foi discriminatória, porque o empregador dispensou em vista da doença do empregado e não pelo trabalho do empregado, se esse empregado era competente ou não. Então, se presume uma dispensa discriminatória. Tá? Então, aqui o ônus da prova é do empregador de provar que não dispensou, levando em conta essa questão da discriminação nas relações de trabalho, súmula 443 do TST. Eu quero deixar aqui a todos um abraço, tá? Para todos os alunos,
que vão prestar a prova da OAB no próximo domingo. Dizer para vocês que a gente sofre junto com vocês, mas que a gente espera que vocês obtenham a aprovação na primeira fase e venham então cursar a segunda fase na prática trabalhista. Tá? De qualquer forma, a gente tem que lembrar que o nosso sucesso é se compenetrar na prova e fazer a melhor prova possível. Tá? Vocês fizeram 5 anos numa faculdade, vocês se prepararam no curso preparatório, tá? Fizeram a prática trabalhista, têm ideia dos conteúdos, né? Trabalharam durante 5 anos com esses conteúdos e têm plenas condições de serem aprovados e obterem êxito. Eu vou estar torcendo para vocês pela aprovação. Obrigado.